Rosa, eu fiquei muito emocionada Sim. na exposição do MASP, História das Mulheres, Histórias Feministas, que teve entre as curadoras a Lilia Schwartz, que eu admiro tanto, e de te ver lá. Eu não sabia que você estava na exposição, eu estava lá desavisada e de repente eu falei, gente, é a Rosa. E ainda mais com aquela Que massa. performance sua que é tão potente, né? Como que Sim. você recebeu o convite e como é que foi integrar essa exposição ao lado também de artistas tão grandes, né? Então, para mim foi muito importante participar dessa exposição, porque é, desde a época que eu larguei a universidade até ano passado, eu estava muito distante das instituições e não necessariamente dialogando com elas. Então, quando surgiu o convite para eu participar dessa exposição no MASP, e também foi na mesma época que surgiu o convite para eu participar do Panorama do MAN, foi interessante dialogar e tentar entender o porquê que as pessoas, nesse ano, nesse momento que a gente vive específico, estavam interessadas em colocar minha arte na galeria. Então eu tive que dialogar com as pessoas, entender qual era a proposta curatorial e ver se fazia sentido para mim, sabe? E fez. Eu gostei muito de ter levado essa performance, que foi, para quem não viu essa exposição, era uma performance que eu fiquei 30 minutos com meus peitos de fora na rodoviária do Plano Piloto em Brasília. E aí começam a acontecer uma série de ações a partir desse corpo parado, pelado, sabe? De pessoas que, sei lá, pregaram falando Jesus pode transformar essa vida, a pessoas que vieram e tentaram pegar no meu peito e me assediar e depois me bater porque eu não queria aceitar ser assediada. Então, acho que é um vídeo que traz muitas reflexões sobre qual o lugar do corpo da mulher trans na sociedade, né? Foi uma ação que foi muito inspirada por uma performance da Edianari Siqueira, que é uma ativista da política do Rio de Janeiro. E foi legal, foi muito importante para mim trazer esse debate para a galeria também. A Rosa Luz Caloura, de 17 anos, ficou muito feliz também quando recebeu esses convites, porque foi uma virada de página mesmo, assim, na minha carreira, de maneira simbólica mesmo, sabe? Porque quando eu era caloura, foi a primeira vez que eu entrei numa galeria, sabe? Quando eu tinha 17 e não sabia de nada desse universo. Então, poder chegar numa das maiores instituições culturais do Brasil, expondo a minha arte, e que foi uma performance que eu fiz um pouco sem pretensões, assim, foi conectada com o filme Chega de Fio-Fio, mas quando a gente faz performance, a gente nunca sabe, né? Qual vai ser o resultado, qual vai ser o impacto que isso vai ter. Então eu fico muito feliz de ver o tanto que reverberou, sabe, essa obra. Tem uma questão também da polícia nessa performance, né? De se a polícia intervisse, na verdade seria a polícia legitimando você como mulher, só que aí a polícia ficou naquele impasse, né? Sim, Eu acho é que é uma justamente a parte falha muito na importante. sociedade, né? Porque às vezes eles não, às vezes a sociedade não nos reconhece como mulheres trans, então se não nos reconhece como mulher trans, eu posso ficar com meus peitos de fora. Mas é a partir do momento que eu tô com meus peitos de fora e a polícia vem lá e pergunta o que que tá acontecendo e fica nessa dúvida, eu prendo ou não prendo? Ah, eu tô com medo? Então isso Uhum. já nos coloca em outro lugar. Pegando também esse gancho da exposição feminista e do documentário Chega de Fio-Fio, que pega também, né, numa questão que é muito cara ao feminismo, que é o assédio sexual nos espaços públicos, iria Sim. entrar um pouco numa análise mais política, mais do ativismo, e saber de você como é que você vê o movimento trans dentro do movimento feminista e vice-versa. Então, para mim, eu sinto que ainda falta espaço, num geral, assim, para os corpos trans na sociedade. Eu acho que isso reflete no movimento feminista. Então, acho que é importante a gente pensar nos feminismos, né? E quem são essas pessoas produzindo feminismo no momento, assim. Eu acredito que, no momento, eu não consigo acreditar em nenhuma feminista que não paute transexualidade. E para mim é basicamente isso. Ainda está um pouco nessa seara do ativismo, uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica e é uma vontade até de compreender outros tensionamentos dentro da militância. O que você acha de artistas negros ou artistas trans
que se dedicam não às lutas, né? Mas que se dedicam a outras coisas. Né? Algumas pessoas vão falar questões meramente estéticas, que eu acho que não existe muito isso, que para mim toda estética é política. Né? Mas você é das pessoas que acha que a luta política tem que estar inserida na produção ou não necessariamente? Eu acredito que não necessariamente, sabe? Para mim, eu acho que a questão política está muito conectada com minha arte, até por ter um pezinho ali no ativismo, né? Ano passado eu fui, por exemplo, para os Estados Unidos e fiquei lá 3 meses a convite da Embaixada dos Estados Unidos, e é um convite que vem mais pela questão do ativismo, por exemplo, do que pela questão da arte. Mas eu não acho que isso é necessariamente uma regra, sabe? Eu acredito que é uma via de mão duplas, e se tem artistas que hoje têm um pouco mais de liberdade para poder fazer o que quiser e não necessariamente falar sobre política, é porque tem muitos corpos trans que estão ocupando política, sabe? E eu acho que é muito importante ter corpos trans cada vez mais fazendo política e não necessariamente não necessariamente essa política que a gente vê, tipo, na instituição, mas na vida mesmo, porque acho que tudo é política, na minha opinião, na verdade. Então, particularmente, eu não consigo dissociar as coisas, sabe? Muitas pessoas colocam, às vezes, minha arte nesse lugar de militante, e às vezes eu fico pensando quais são as fronteiras, porque por um lado, eu estou falando da minha existência, mas por outro lado, tem um pouco de militância sim nisso, mas não é só militância, sabe? Então vira tudo uma grande salada de frutas. Mas no fim, eu acho que é importante a gente ter liberdade só para a gente fazer o que a gente quiser, sabe? Não necessariamente fazer política, mas eu acho que às vezes não tem como ter liberdade para a gente fazer e falar o que a gente quiser se a gente não trazer isso também para o campo da política.